Boa noite, ouvintes da Rádio Cultura Online Brasil. Boa noite, ouvintes da Rádio Internacional Lusófona. No ar, mais um programa A República, com Luriel Rocha. O tema do nosso programa de hoje vai falar sobre a obra O Jardim das Aflições, de Olavo de Carvalho. Especificamente no item que diz respeito à maçonaria e o cristianismo. Olavo de Carvalho, consabidamente, por ele próprio, testemunho dele próprio, é o criador da direita brasileira. Ele vem, depois que a direita foi criada e foi empossada, resolvendo fazer algumas críticas a esse grupo que ele ajudou a colocar no poder. Além disso, querendo com isso, evidentemente, descolar a pessoa dele das patranhadas que essa direita, que assumiu o poder, que é uma direita falsa, está fazendo na condução da política brasileira, que é não só uma tragédia absoluta, bem como o que está acontecendo agora com o Brasil, com este governo militar, de ocupação militar, foi um golpe de Estado, planejado há muito tempo, não é? Eu já venho falando sobre isso através de vários programas, através de posts, através de palestras. Pois bem, a maior parte dos leigos estudam nos livros de história revoluções, golpes, né, sistemas revolucionários. Entretanto, quando o indivíduo está vivendo um golpe ou um movimento revolucionário, parece que não existe, da maior parte das pessoas, o entendimento exato de que ele está dentro de uma revolução. Pois este é o caso. O Brasil está dentro de uma revolução, literalmente. Ela começou com o impeachment de Dilma Rousseff, ela foi startada com o impeachment de Dilma Rousseff. Startada. Portanto, para ser startada, ela já vinha sendo conduzida, não é? Então, ela startou com o impeachment de Dilma Rousseff e culminando neste governo, que é sim um governo militar, não é o regime militar, que sequer poderá ser configurado como ditadura militar, por uma determinada perspectiva de uma linha historiográfica de 64, mas ele vem a ser algo muito pior do que foi 1964, por inúmeras razões. Dito isto, vamos aqui ao fato, à seguinte questão. O argumento central que levou esta falsa direita ao poder é que eles falaram que o problema do Brasil deve-se aos comunistas. Não, o problema do Brasil não se deve ao comunismo. É evidentemente que o comunismo é um problema no mundo inteiro, não só no Brasil. O problema político e cultural do Brasil, portanto, segundo a direita e segundo Olavo de Carvalho, é devido aos comunistas que tomaram o poder em 64 aos comunistas que tomaram o poder depois de 85, não é? Ora, essa ideia, portanto, que já consta no Jardim das Aflições, portanto, qual é o problema do Brasil? Veja que a direita que fez campanha, repito, falsa, e é falsa mesmo, porque de direita ela não tem absolutamente nada, ela tem um jargão, ela usa as mesmas táticas da esquerda, ela usa as mesmas estratégias da esquerda, ela usa os mesmos métodos da esquerda e pior, ela está fazendo coisas que a esquerda não poderia fazer. O tempo vai mostrar, evidentemente, todas as bandalhas e todos os crimes que esta direita veio para cometer. Entre outros fatores, o que nós estamos vendo é uma entrega do Brasil, do território brasileiro, para duas frentes, para a maçonaria internacional e para o capital transnacional, a chamada banca. A banca é exatamente os reguladores, os donos do sistema financeiro internacional. Foi exatamente a banca que financiou o comunismo no mundo inteiro, inclusivamente o comunismo russo. Essa documentação hoje está mais do que comprovada. Então é muito curioso
nós termos um governo de militares entreguistas. Porque qual é a grande diferença desses militares de agora dos militares de 64? Numa palavra, os militares de 64, de certa forma, eram nacionalistas, não é? Estatizantes. Estes militares agora são entreguistas. Eles estão literalmente vendendo o Brasil. Nós temos quase que 180 militares nos primeiros escalões da República. Isso é um assinte em qualquer lugar do mundo, né? Militares da ativa e militares aposentados. Tanto faz, porque o que nós temos aqui é um claro desvio de função. Então a população brasileira não está entendendo o que está acontecendo. Agora, tem muitas pessoas já num setor mais intelectualizado, mais erudito, que estão percebendo, e uma parcela da população também está percebendo o que está acontecendo. Então, o que está acontecendo no Brasil é um golpe, é um movimento revolucionário que foi instaurado. Aliás, esta direita, criada por Olavo de Carvalho, a qual eu tenho criticado severamente, porque ela é uma falsa direita, ela foi criada exatamente para ocupar um espaço e um poder político para fazer a revolução. Eles falam isso claramente, não é porque é duvidar do que eles estão falando. Então vamos aqui ver uma questão. Olavo de Carvalho notabilizou-se por afirmar que o problema político e cultural do Brasil é devido aos comunistas, que tomaram o poder depois de 85. A ideia em si, ela carrega alguns aspectos no mínimo controversos. Primeiro, ela propõe que o problema do Brasil é de cunho político-cultural. Segundo, afirma que esse problema é muito recente na história brasileira, recuando no máximo até 64, com um epicentro em 85. Ele faz decorrer esse problema da teoria do patrimonialismo, defendida pelo Sérgio Buarque de Holanda e por Raimundo Faoro. Teorias contestadas por Gessé de Souza, que eu já citei várias vezes. Embora no livro ele cite a maçonaria, ele isenta por completo a autoridade e o papel da maçonaria na formação, na criação e na manutenção do problema do Brasil. Então eu vou me ater somente ao recorte histórico do item 1. Portanto, que eu citei, ele propõe que o problema do Brasil é de cunho político-cultural. A ideia em si advoga a tese de que existe uma ideologia reinante no campo cultural e político. Vocês ouvintes já devem ter ouvido a falsa direita falar isso o tempo inteiro, não é? Nesse sentido, a ideia está correta, entre aspas. Há uma ideologia reinante no campo cultural e político. O problema é que ela não foi instaurada pelos comunistas. Os comunistas fazem parte de um processo meticulosamente engendrado dentro do Brasil. Nesse sentido, portanto, né, é preciso entender que a ideia, ao mesmo tempo que está correta, essa é a pegadinha, parcialmente correta, né, ela esconde a parcela a uma ideologia, mas qual é a fonte? Então, o grau de correção que essa proposta carrega e defende deslegitima-se por completo a partir do momento que o auto-intitulado filósofo faz um recorte arbitrário da história do Brasil e do Ocidente, desconsiderando, sobretudo no caso brasileiro, a fonte, a origem das ideologias esquerdistas. Ou antes, a ideologia esquerdista ela é de cunho socialista, toda ela. Aliás, o nazismo, o fascismo e o comunismo são ideologias socialistas. De onde, portanto, nasceu o socialismo. Então há uma ideologia que domina o cenário político e cultural brasileiro muito antes dos governos do PT, portanto, ou do regime militar de 64. O problema político e cultural do Brasil, no sentido de uma dominação ideológica que implantou um socialismo, ou um liberalismo, como queiram, que era o termo naquela altura, adveio com um golpe de Estado de 1822 perpetrado pela maçonaria. Eu tenho falado sobre isso de diversas formas, tenho repetido e continuarei a repetir. Este não é um detalhe despicendo, sobretudo quando histórica e documentalmente é consabido que a coroa portuguesa,
diferentemente das outras monarquias europeias, nunca admitiu a atuação da maçonaria dentro de Portugal. Essa, inclusivamente, foi a razão pela qual a coroa portuguesa foi derrubada. Né? E a derrubada começou com um golpe de Estado no Brasil, depois com o assassinato do rei pela Carbonária no século XX, no início do século XX. Nenhum monarca português foi maçom, enquanto todas as grandes monarquias da Europa assumiram a maçonaria. E o caso absolutamente sui generis da filiação maçônica do então príncipe regente Dom Pedro constitui uma anomalia aberrante dentro da longa e secular história da monarquia portuguesa. A monarquia portuguesa foi a monarquia mais antiga da Europa, foi a monarquia mais longeva, foi a mesma casa real que reinou por quase 900 anos. Não é? Então, o fato isolado que aconteceu no Brasil do príncipe regente Dom Pedro ter traído a sua própria coroa, porque ele era o herdeiro da coroa portuguesa. Ninguém para pensar sobre esse aspecto. Não é? Como é que o próprio príncipe dá um golpe na coroa da qual ele era herdeiro? Quer dizer, e entrega o poder do Brasil para as mãos da maçonaria. Então isso é uma anomalia, é um caso único e singular dentro da história de Portugal. Né? Além disso, inexiste em toda a história da coroa portuguesa um viés ideológico implantado quando monarquia, seja na política, seja na cultura. Sobretudo, porque o rei português reinava, mas ele não administrava. A administração do reino era feita pelas instituições da coroa, que era formada pelas nobrezas civil, militar, eclesiástica e pelos representantes do povo. Ora, o que se entende por ideologia nos moldes de hoje é, na realidade, um projeto revolucionário de destruição e de redesenho da cultura ocidental. Esse projeto, também já falei muitas vezes sobre isso, ele foi oriundo dos movimentos revolucionários capitaneados pela maçonaria, surgidos a partir do século XVIII. Então, no século XVIII, qual é a grande importância do século XVIII? Nós temos um grande epicentro revolucionário. É a primeira vez na história do Ocidente, nos últimos 3.000 anos, 4.000 anos da história do Ocidente, porque antes a gente não tem notícia de nada, não é? As notícias são esparsas. Então, se a gente pegar desde a Grécia Antiga, né, até o século XVIII, nós nunca tivemos em escala internacional um movimento conduzido por uma sociedade secreta, implantado, planejado internacionalmente, através de várias agremiações secretas, com a maçonaria à frente deles, visando ocupar os domínios da política, da cultura, da sociedade e da religião. Mas não existiam monarquias totalitárias? Existiam, mas não era o caso de Portugal. E mesmo as monarquias totalitárias da Europa naquela época, o poder que os monarcas tinham nunca se comparou inclusivamente aos poderes que hoje os presidentes ou os primeiros ministros dos países têm. A realidade mundial do século XVIII e XIX é completamente diferente da realidade que se desenhou a partir do século XX. Tá? Então, esse assunto não é uma matéria histórica menor, qual seja o fato da própria Igreja Católica, por exemplo, ter lançado 20 bulas papais condenando a maçonaria e poucas bulas papais condenando o comunismo. Portanto, quando se fala que o problema do Brasil é o comunismo e se deixa de lado a maçonaria, na verdade, o que nós temos aqui é: o comunismo é um problema? É, mas ele não é o fundamento do problema brasileiro. O fundamento do problema brasileiro é a revolução socialista maçônica implantada no Brasil paulatinamente desde 1822. Então foi dado um golpe de Estado gravíssimo. O Brasil tornou-se um dos principais modelos de desenhos de vários tipos de socialismo. Foram conduzidos vários experimentos sociopolíticos culturais no Brasil desde 1822.
Essas coisas a historiografia nacional esconde. A história brasileira é uma história absolutamente sanguinolenta. A quantidade de guerras e de revoluções que o Brasil teve é absurda. Mais de 50% dos presidentes que assumiram os mandatos brasileiros não terminaram os mandatos, eles foram depostos. Eu já dei inclusivamente, já fiz uma lista, já disponibilizei a lista de alguns, eu listei 130 movimentos revolucionários que aconteceram no Brasil do século XVIII até hoje. Eu listei todos os presidentes que foram maçons, todos, sem exceção de nenhum. Eu listei todos os presidentes que ganharam, concluíram o mandato e não terminaram o mandato. Isso é um fato histórico. De 1822 para cá, o Brasil teve 7 constituições federais. Cada constituição, quando ela acontece, é um golpe de Estado. Então, de 30 em 30 anos, o Brasil tem um golpe de Estado. Ora, a situação brasileira, em termos históricos, é tão complexa, né, que ela tem que ser vista sobre uma ótica maior. O Brasil é um dos grandes países fomentadores de revoluções, exportador de revolução. É um cenário revolucionário. Então, o que acontece hoje, na política atual, às vezes os indivíduos que estão ouvindo, que não são meus alunos, os programas, não entendem por que razão eu tenho falado tanto do governo de Jair Bolsonaro, por uma razão simples. Porque este governo está implementando a 6ª fase do projeto de Antônio Gramsci. É tão simples quanto isso. E é tão grave quanto isto. E esta direita falsa, que assumiu o poder, esses politiqueiros baratos que fizeram a sua fama em cima dos caminhões e dos movimentos de rua, enganando a população, agora que essa gente chegou lá, eles estão mostrando cada dia que eles vieram. E cada dia o cenário vai ficar mais claro para a população. As pessoas perguntam, então qual era a opção? Era o PT? Não, o PT também não é opção, não. Porque ambos são a dupla face de uma mesma moeda. O petismo e o bolsonarismo são crias do mesmo movimento revolucionário. Então, se as pessoas queriam votar, haviam inúmeras outras opções para quem quis votar, né, que não fosse PT e que não fosse PSL. E tenham a certeza absoluta que todas aquelas opções, por incrível que pareça, seriam muito piores, muito melhores do que as opções que foram dadas à população. Então foi vendido ao Brasil uma ideia, primeiro, eu falei durante vários programas também, o ano passado, que a eleição do ano passado foi uma eleição ilegal. O TSE deu um golpe de Estado. O cenário do Brasil é muito grave. Olha, mas é grave mesmo. É um golpe em cima de outro golpe. E por que eles vão produzindo um golpe em cima de outro golpe? Por que eles vão fazendo uma ilegalidade em cima da outra? É preciso entender por que a política brasileira se conduz em cima da mais absoluta ilegalidade. Qual é o cenário psicológico que essa oligarquia mafiosa revolucionária que assumiu o Brasil desde 1822, qual é o cenário psicológico que eles estão criando, a mentalidade revolucionária que eles estão criando e já criaram dentro da população brasileira. Bem, então veja, um indivíduo que diz-se como um grande estudioso de comunismo, e simplesmente desconsidera que a Igreja Católica nunca lançou uma ou outra bula condenando o comunismo e lançou 20 bulas papais condenando a maçonaria, o indivíduo que passa por cima disso, ou ele desconhece o assunto do qual ele fala, ou ele está escamoteando o tema. Então veja, o projeto revolucionário maçônico que surge no século XVIII é a base e o norteamento do socialismo, do liberalismo, do comunismo. É a base das teorias que se convencionou chamar de direita ou de esquerda. A independência brasileira
é fruto e projeto da maçonaria. Autores maçônicos, inclusivamente, historiadores, entre eles o José Castellani, que é um historiador muito sério, falam claramente que a independência brasileira é fruto e é projeto da maçonaria. Por conseguinte, esse acontecimento histórico no Brasil não é uma bolha isolada do contexto histórico mundial dos movimentos revolucionários. Muito pelo contrário. Como eu falei, o Brasil está inserido integralmente dentro desses acontecimentos e tornou-se um celeiro de exportação de revolução. Desta feita, o problema político e cultural do Brasil, no sentido de uma dominação ideológica, adveio com um golpe de Estado perpetrado pela maçonaria em 1822, que impôs de imediato um cenário revolucionário, condizente com a missão cosmopolita da maçonaria internacional, implantado no Ocidente desde 1717, implantado no Ocidente em peso. E esse projeto sempre foi adaptado às condições locais, por óbvio. Ele não é um projeto uniforme, né? Quando se fala assim, qual é o projeto do comunismo ou da maçonaria? Eles são adaptados para as especificidades locais, para as culturas locais. Agora, ele tem um léxico, ele tem uma linguagem. Eu venho falando muito sobre isso também. Ele tem uma carga simbólica semelhante, né? Ora, então, eu vou citar algumas medidas históricas fartamente estudadas por vários autores que foram solenemente desconsideradas por Olavo de Carvalho, seja por as desconhecer, seja por querer fazer uma história do Brasil a marteladas. No caso, uma história do Brasil aos conformes da mão dele, que queria instaurar uma direita revolucionária para assumir o poder. Ele, inclusivamente, criou o termo de elite cultural. É preciso entender o que significa essa terminologia elite cultural para dirigir os destinos culturais e políticos de uma nação dentro dos projetos da esquerda. O projeto que ele criou de elite cultural, né, e de direita é exatamente, preste atenção a isso, exatamente o mesmo projeto da esquerda, sem tirar nem pôr. E não existe essa de que quando você tem a mesma linha ideológica, o mesmo DNA, você vai fazer diferente. Não vai não, senhor. Você vai fazer a mesma coisa. E só não vai fazer pior porque ainda não tem os meios de ação. Agora, quando eles aparelharam o Brasil do jeito que eles aparelharam, com militares nos 3 escalões da República, isso significa que quem não concordar com o projeto revolucionário será preso, perseguido ou morto. É simples assim. E isso já está acontecendo. Torno a repetir. O caso do Brasil é grave. É muito grave. Então, Olavo de Carvalho, no Jardim das Aflições, ele não só desconfigura a história brasileira, bem como ele inventa uma história. Portanto, a história que ele conta ali é a sua história. E ela é tão ideológica quanto as que ele diz denunciar. Então, de uns anos para cá, ficou muito claro qual é o projeto de Olavo de Carvalho, né? E ele tem deixado claro isso publicamente. Antes do Jair Bolsonaro assumir, inclusivamente, teve um post que ele fez no Facebook, em que ele estava dizendo que havia uma lista e que perseguiria todo mundo que tivesse contido naquela lista. Isso virou o quê? Então veja, isso é uma coisa gravíssima. Vai perseguir as pessoas por quê? Porque as pessoas não concordam com o pensamento deles? Qual é a base? Qual é a lógica? Quer dizer, só pode haver uma única linha de pensamento? Isso é ditadura clara, né? De direita. Então a ditadura de direita, ela não é melhor ou mais boazinha do que a ditadura de esquerda, não. Não se enganem. A história brasileira, repito, é porque os professores não contam isso nos bancos escolares. Eles não contam a quantidade de revoluções que o Brasil teve e tem. Tá? Todas elas mapeadas, só que elas não vêm a público. O Brasil é o 10º país mais violento do mundo. E não é por conta do tráfico, hein? O tráfico tem a sua parcela de violência. Mas não é só o tráfico. Então, de onde surgiu essa violência brasileira? Isso são detalhes que não são detalhes menores.
Então, quando nós vamos estudar a história brasileira, no meu entendimento, a história do Brasil é uma das histórias mais difíceis de serem estudadas, porque ela é extremamente complexa, porque ela é quase que completamente falseada. Né? Bem, então eu vou citar aqui alguns pontos que o Olavo de Carvalho parece desconhecer quando ele fala que o problema do Brasil é o comunismo e não a maçonaria. O Império Maçônico, instaurado pelo carbonário José Bonifácio, que a direita brasileira adora, fez até filme sobre ele, sobre o homem que foi o responsável por entregar o Brasil para o grande projeto revolucionário mundial, José Bonifácio. Então, o Império Maçônico, instaurado por José Bonifácio, fez uma radical reestruturação do Estado e das instituições portuguesas. Uma dessas remodelações foi a centralização das câmaras republicanas, ou seja, ele desmontou os municípios e transferiu todo o poder para o Executivo Federal. Tá? Então, vocês querem começar a entender o grande problema do Brasil? Aquilo que hoje uma parcela da falsa direita está defendendo no que diz respeito ao federalismo pleno, por exemplo, que diz respeito à autonomia dos municípios, o Brasil tinha isso. Quem desmontou isso foi a maçonaria. A maçonaria desmontou isso e botou tudo na mão do Poder Executivo. Tá? Então, a primeira canetada deles foi concentrar o poder no poder central. Ah, mas o rei tinha poder. Não tinha, não. A administração política portuguesa era completamente descentralizada. Completamente. Ele destruiu os municípios, centralizou o poder de decisão para o imperador, transferiu todo o poder das cidades para o Executivo Federal. Hoje Brasília tem muita força, né? Os presidentes brasileiros sempre tiveram muita força exatamente por conta disso. Porque todos os impostos, por que existe a corrupção? Todos os impostos saem dos municípios e vão para o Executivo Federal. Lá em Brasília, com a caneta do presidente, ele fala ou o município e os deputados vão aprovar o que eu quero, ou então eu não liberar a verba do próprio município. Então eles criaram um esquema de caixa de transferência de renda dos municípios para a mão do Executivo Federal. O Executivo Federal, a partir desse poder autoconferido, rouba e estabelece os processos do roubo e as chantagens. Quem começou isso? Isso é projeto da maçonaria. Segundo ponto, o Império Maçônico criou 3 instituições responsáveis por determinar como se deveria ler, interpretar, divulgar e ensinar a história e a cultura brasileira. Também já falei sobre isso. Foi o IHGB, o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, o Arquivo Nacional e o Colégio Pedro II. Então, quando se fala que os comunistas criaram uma ideologia para ler, interpretar e divulgar a história e a cultura brasileira, é mentira. Isso foi criado no período do Império, pela maçonaria. Tá? Evidentemente que a esquerda simplesmente deu prosseguimento a isso. Não existe um governo brasileiro depois de 1822, um governo, nem o primeiro nem o segundo reinado, e o primeiro governo da República, todos eles, desde aquele de 1822, eles lançaram um projeto de leitura e interpretação. Antônio Gramsci só veio a publicar a sua obra em 1950. Então o Brasil antecede Gramsci em mais de 100 anos, no sentido de manipulação histórica cultural e de controle do Estado, da cultura e da história. Não foi o PT que criou isso, não foi o PSDB. Eles fizeram a sua parte, mas é preciso dar nome ao boi, e esse boi chama-se maçonaria. Tá? Terceiro ponto, o Império Maçônico criou a ideia de identidade nacional. Depois a República Maçônica ampliou e acrescentou esse conceito de identidade nacional, criando a ideia de Brasil, que vigora até os dias atuais, que teve como grande teórico Gilberto Freire. Não foi a esquerda que criou a ideia de identidade nacional. Tá bom? Essa ideia, repito,
ela foi criada no período do Império e depois a República acrescentou. A esquerda brasileira simplesmente navega numa onda que foi criada em 1822. As instituições extra-acadêmicas do Império Maçônico, os liceus literários e os grêmios, eram dirigidos em sua grande maioria por maçons. O jornalismo nacional em peso, antes e durante o Império Maçônico, estava nas mãos da maçonaria. O Estado brasileiro, no Império e na República, independentemente do partido político à frente do Executivo Nacional, foi sendo sistemática e gradativamente socializado, estatizado e aparelhado. Na República, uma pleiade de historiadores e cientistas sociais, aqui eu destaco especificamente Sérgio Buarque de Holanda e Raimundo Faoro, criaram a tese falaciosa do patrimonialismo da coroa portuguesa, da elite corrupta e do mercado virtuoso, para dizer que toda a culpa dos males e do atraso do Brasil é devida a Portugal. Mentira. Sérgio Buarque de Holanda mente e Raimundo Faoro mentem. Mentem. Não existia patrimonialismo na coroa portuguesa. Essa tese é uma invenção recente do século XX no Brasil. Essa tese vai completamente contra toda e qualquer documentação da coroa portuguesa, o funcionamento institucional da coroa portuguesa. Veja bem, eu não estou dizendo que não havia corrupção na coroa portuguesa. Jamais falaria uma sandice dessa. Mas é preciso entender as diferenças de Estado. Então, um é o Estado e o modelo de funcionamento do Estado da coroa portuguesa. Outro é o modelo do Estado do Império Brasileiro. A República Brasileira, ela é a continuidade do Império, com uma outra modificaçãozinha. Não é? Então, o problema da tese do patrimonialismo é que eles vão culpabilizar o poder civil. Aqui é que entra o grande projeto, hein? Quando Dom Pedro II é deposto por golpe de Estado, o chamado poder moderador é transferido para o Exército Brasileiro. Tá? Naquela altura só tinha Marinha e Exército, não tinha Força Aérea. Bem, então o poder é transferido para o Exército Brasileiro, poder moderador. De lá para cá, portanto, a República nasce aqui de uma forma bastante clara, com o Exército tutelando as instituições civis. Já fiz programa sobre isso também. O problema de você ter o Exército tutelando as instituições civis, isso é um caso único na história de qualquer país do mundo, exceto nas ditaduras graves. Nas ditaduras mais sanguinolentas. Então, nós temos uma situação aqui extrafuncional. O Exército não faz o papel somente de uma força armada. Ele executa um papel político na história brasileira, desde 1822. É preciso entender este papel e entender a aberração, a anomalia que é este papel. Esse é o ponto. Tá? Bem, quando o Exército tutela as instituições civis, portanto, de saída, a República Brasileira maçônica nasce dizendo que os poderes políticos comandados pelos civis são corruptos. Né? E o sistema financeiro é limpo e os militares são limpos. Então, a tese do patrimonialismo, entre outras coisas, dá força e expressão a esse projeto da República Maçônica, porque olha o cenário que aconteceu agora, do golpe. O discurso do golpe é o seguinte: os civis são todos corruptos, não é que eles não sejam, hein? Acontece que uma característica das repúblicas é que ela é conduzida por civis, ela não é conduzida por militares, ou é? Uma característica das repúblicas é que ela deveria ser conduzida por políticos, ela não deveria ser conduzida por bancos, ou deveria? Então a história brasileira é uma história em que, ao mesmo tempo que ela fala que deu poder aos civis,
os civis são criminalizados e só eles como corruptos. Esse é um dos eixos motores dessa jogada ladina, mafiosa, bandida, salafrária, criminosa. Os civis são corruptos? Claro que são. Mas é preciso separar o civil que é corrupto das instituições civis. São coisas completamente distintas. Então, a República Brasileira nasce dizendo que as instituições da República, conduzidas por civis, são, por origem, corruptas. É isso que vai permitir, ou que vai ser o discurso legitimador, de em tempos, o Exército interferir na política nacional, dizendo que vai tirar os corruptos do poder porque somente as Forças Armadas são limpinhas e impolutas. Mentira descarada. Não é? Evidentemente que o Exército, quando assume o poder, ele nunca libera os arquivos, ele sempre trava os arquivos ao acesso aos civis. 64, até hoje nós não temos acesso aos arquivos militares. Os militares alegam que os arquivos foram perdidos. Mentira deles. Não foram perdidos coisíssima nenhuma, estão muito bem guardados. E os civis não têm acesso. De modo que a versão histórica que eles vão apresentar fica impedida de ser confrontada. Não é? Porque eles não liberam. O Brasil é um caso único, onde inexiste liberação de arquivo dos governos que passam. E mesmo a lei de acesso à informação, que curiosamente foi o Lula que implementou, o governo de Jair Bolsonaro praticamente acabou com ela. Não é? Então há um modus operandi de fazer política no Brasil, e esse modus operandi é um modo revolucionário. Se o indivíduo não entendeu esse processo, ele não vai entender nada da história brasileira. O resultado prático das digitais nefastas da maçonaria na vida histórica, política, cultural, econômica, social e institucional do Brasil, né, é que imputou-se aos civis, e somente a eles, toda a responsabilidade pela corrupção, pela incompetência e pelo caos da nação. E de tempos em tempos, eles acusam os comunistas, né, de serem os causadores do caos social do Brasil. A bem da verdade, quando nós vamos estudar historicamente, o Brasil não teve nenhum governo federal comunista declarado. Muito pelo contrário. O Brasil sempre foi dirigido pela direita. Mas qual direita? Então, quando você fala, por exemplo, que o Fernando Henrique Cardoso é comunista, que o Lula é comunista, é preciso definir esse negócio. Não que eles não sejam. Eles são. Agora, desde o início da República, quando os militares intervêm no poder, ou existe um golpe entre eles falam que eles estão intervindo para tirar os comunistas do poder. Como é que eles vão tirar os comunistas do poder ou impedir os comunistas de chegarem ao poder se os comunistas nunca chegaram ao poder? O projeto, a dramaticidade da história brasileira é o seguinte: o Brasil é um projeto socialista. O socialismo é de base maçônica. Então, o Brasil é um projeto comunista, socialista, esquerdista? Claro que é. Sem assumir o governo. Isso é o grande paradoxo. Isso é um dos fatores que gera uma confusão tremenda na leitura histórica brasileira. É um morde e assopra. Repito, a história do Brasil é extremamente complexa. O problema político e cultural do Brasil, no sentido, portanto, de uma dominação ideológica e de uma imposição hegemônica política-cultural, não é um produto exclusivamente comunista. Tampouco é um produto exclusivamente do PT. Esse sentido, esse projeto revolucionário de dominação do campo político, do campo cultural, do campo educacional, tem 200 anos. Ele é filho de um movimento revolucionário liderado por uma sociedade secreta, a maçonaria.
que é simplesmente a mãe do socialismo, do liberalismo, do esquerdismo nacional, das direitas tacanhas, né, sanguinárias, que surgiram no cenário internacional. Os partidos de esquerda do Brasil atuam na esteira desta hegemonia, que já dura quase 200 anos. Entende? É diferente você constatar que há uma esquerda, mas ela não é a autora. Ela é a continuadora de um projeto. Eu já falei por diversas vezes, vou tornar a repetir. Independentemente do governo que assume o Brasil, existe uma agenda que todos os governos brasileiros seguem. Quando a gente estuda a história do Brasil atentamente, esta agenda se clarifica. Então, que agenda é essa? Quem é o dono dessa agenda? Porque, veja, não são os políticos. Porque o político, independentemente de qual ele seja, quando ele chega lá, ele tem que seguir a agenda. Mas quem é o dono da agenda? Quem é que manda no Brasil? Quem são os donos reais do Brasil? Este é o ponto. Esta é a grande pergunta. Então, os partidos de esquerda no Brasil, que vieram depois de 1985, não são os criadores dessa hegemonia cultural. Eles são usufrutuários de um caminho aberto pela maçonaria, cujo projeto declarado era a derrubada da relação entre o trono e o altar, para implementar a chamada República Maçônica Universal. Dessa forma, no campo político e cultural ideológico, os partidos, os intelectuais, os jornalistas, as teorias são players válidos, dialéticos, visíveis, que vão oscilar entre a direita e a esquerda para fazer de conta para o povo. Eles são simplesmente os jogadores em oposição complementar. Mas cada jogador joga um jogo com regras criadas e estabelecidas pelo dono do jogo. O dono do jogo do Brasil é a maçonaria. Os jogadores mudam consoante o tempo e a necessidade, mas as regras do jogo permanecem as mesmas para benefício dos donos do jogo. Em suma, quando Olavo de Carvalho e a falsa direita que ele criou e que assumiu o poder afirma que o problema político e cultural do Brasil é devido aos comunistas que tomaram o poder depois de 1985, o que ele faz? Ele recorta ideologicamente a história do Brasil, ajusta a história do Brasil à ótica dele, Olavo de Carvalho, portanto, ele inventa uma história do Brasil. Essa história é parcialmente correta. Quando eu lia os livros do Olavo de Carvalho, eu via essas lacunas, mas eu não sabia que ele tinha um projeto de poder que declarou. Ficou declarado. A partir do momento que ele declara o projeto de poder, ficou claro na leitura das obras, evidentemente, a razão pela qual ele fazia os recortes. Porque o indivíduo, para recortar a história, da forma como ele recorta em todas as obras, só tem duas explicações. Ou ele não conhece nada do assunto, ou ele de fato está ocultando informação. Ele vai dando escalonadamente uma pitada após outra pitada após outra pitada. Quando todos eles acharam que assumiram o poder, eles escancararam. E assumiram mesmo. Não é? Então, o problema político e cultural do Brasil não se deve aos comunistas, não. Os comunistas são um problema, tá? Mas eu estou indo à fonte do problema. Ao mesmo tempo, essa direita falsa brasileira, vou tornar a repetir, há pouco tempo atrás, lançou em rede nacional, com Olavo de Carvalho encabeçando e fazendo propaganda, um projeto para transformar José Bonifácio, o maçom carbonário responsável pela entrega do Brasil ao projeto revolucionário da maçonaria, numa espécie de founding father brasileiro, querendo com isso equiparar minimamente a atuação da maçonaria americana com a brasileira, e querendo dizer que a maçonaria é uma instituição muito legal. Ora, ao mesmo tempo, essa direita se diz cristã. Como é que ela pode se dizer cristã quando a Igreja Católica condena a maçonaria? Até hoje, a maçonaria não foi descondenada, se essa palavra existir, pela Igreja Católica. Então, como é que cristãos podem apoiar a maçonaria enquanto projeto político?
quando a própria igreja, que eles dizem seguir, a condena. Então, basta comparar institucionalmente o Brasil e os Estados Unidos para constatar que existem diferentes maçonarias, evidentemente que elas existem, existem diferentes atuações maçônicas, né? E, sobretudo, para dizer que nós estamos diante, o caso brasileiro é diferente do americano por N razões. Uma dessas razões é a seguinte: o Império Brasileiro é produto maçônico. Os Estados Unidos, a República Federativa Americana, não é produto exclusivo da maçonaria. Também tinha maçons entre os Founding Fathers. Mas no caso do Brasil, não. O Brasil é um projeto revolucionário integral da maçonaria. O Brasil de hoje mostra muito bem a desgraça e o debacle desse projeto revolucionário, o caos, o crime, a bandidagem, que graça. E os Estados Unidos têm erros, claro que tem, mas enquanto nação, o desenvolvimento americano não tem comparação com o desenvolvimento brasileiro. O que no Brasil funciona, e há muita coisa que funciona à revelia do Estado. Não é porque o Estado planeja, é porque as pessoas individualmente, exatamente porque não têm o menor apoio estatal, elas tomam decisões privadas, como por exemplo a Embrapa, é um grande centro de pesquisa na área de agricultura e de pecuária. Não é graças ao governo federal, é graças ao esforço dos brasileiros, dos cientistas brasileiros, dos professores brasileiros, que se esfalfam e pagam e mantêm muitas vezes os próprios laboratórios com seus próprios bolsos. Então há uma grande diferença enquanto à atuação de Estado. Veja como age um político nos Estados Unidos, não é que eles não sejam corruptos, hein? Só que a legislação americana funciona. O sujeito, quando é pego roubando, ele vai preso. No Brasil, não. Ele não só não vai preso, como ele é premiado. Né? Então, tudo aqui foi projetado para entrar em colapso. Esse é o primeiro ponto que nós temos que entender. E a República Brasileira foi projetada desde o início para culpabilizar todos os civis. Porque quando ela terminar de criminalizar todos os civis, que é exatamente o caso que nós temos agora, quando você tem 180 militares nos escalões da República, a mensagem é muito clara. Nós vamos assumir o poder, e assumimos o poder, porque nenhum civil tem condição de governar. Uai, se os civis não têm condição de governar, os militares também não, porque eles não estão preparados para isso, enquanto força militar. Ou eles vão assumir que são uma força política, um partido político. É melhor assumir de uma vez que eles são um partido político, e não uma estrutura militar. Não é? Essas propostas, portanto, de Olavo de Carvalho e da falsa direita, elas têm um cariz distópico. Tá? Uma distopia não é uma utopia. Uma distopia é uma fraude da realidade. Essas propostas, elas atiram sobre os comunistas, imputam aos comunistas toda a culpa sobre o descalabro brasileiro, quando, na realidade, não é que os comunistas não tenham culpa, e é preciso entender a culpa que recai sobre eles e cobrar a responsabilidade que lhes pertence. Mas, na verdade, quando eles falam que a culpa é só dos comunistas, eles lançam uma cortina de fumaça, escondendo que as teorias que eles advogam de defesa da maçonaria e da gnose perennialista maçônica são, na verdade, os grandes problemas do Brasil. Não é? Então, na página 304, por exemplo, do Jardim das Aflições, existe algumas contradições das teorias propostas pelo filósofo acerca da maçonaria. Na página 397, 398, nós temos outra contradição. Na página 413, nós temos outras contradições. Né? E vai por aí afora. Curiosamente, na obra O Jardim das Aflições, ele afirma, não com essas palavras, claro, que a maçonaria é um blefe e um crime hediondo, porque ela parasita o cristianismo
e os regimes democráticos para se alçar ao poder e se manter nele. Ao mesmo tempo, esse artifício mimético leva à corrupção e à destruição daquele país e daquela cultura que a maçonaria parasitou. Portanto, é uma questão de tempo para o país parasitado entrar em colapso institucional, cultural, político e social. Ora, a pergunta aqui é o seguinte: se o próprio Olavo de Carvalho afirma na obra dele que a maçonaria é um câncer, como é que ele lança como Founding Father no Brasil, propõe José Bonifácio como Founding Father, como grande exemplo de político brasileiro? Segundo ponto, se ele admite que os Estados Unidos, né, a maçonaria, quando entra nos países, leva aqueles países à corrupção, como é que eles vêm defendendo abertamente, e ele inclusivamente, que o Brasil não pode prescindir da maçonaria no campo da atuação política? O que leva essa direita a tecer críticas à iniciação maçônica do Fernando Henrique Cardoso e não vê nenhum problema no governo maçônico-militar do Messias da falsa direita Jair Bolsonaro? Uma vez que o ideal maçônico parasita o cristianismo para destruir a vida e a cultura, que tipo de conservadorismo cristão e de resgate cultural essa falsa direita está propondo para o Brasil a partir do momento que ela defende um governo maçônico-militar do falso Messias da direita? Então, que tipo de modelo de país cristão a falsa direita está propondo, tendo em perspectiva que a ideologia maçônica parasita e corrompe o cristianismo, sendo que essa mesma ideologia eles estão defendendo ela claramente dentro do governo? Então, essas miudezas, esses exemplos que vão mostrando que essa direita falsa, né, que criou uma guerra cultural contra os comunistas, e na verdade, o que nós temos é um grande embuste que foi conduzido em cima do povo brasileiro. Sob a minha perspectiva, a esquerda, nesse aspecto, é muito mais autêntica e muito mais legítima, porque ela fala claramente, que tem um projeto revolucionário para tomar o poder e arrebentar com todo mundo. A falsa direita também declara que tem um projeto revolucionário, mas ela diz que o projeto revolucionário dela é em nome do bem. E que todo mundo que não se enquadrar e não rezar a mesma cartilha que eles, pertence ao mal. Para concluir, então, o que nós temos, o que aconteceu no Brasil, é que um grupo ligado, que tem um projeto revolucionário de poder, criou um jargão de direita, assumiu-se como direita, para dizer que vai fazer frente e combater a esquerda, e, na verdade, eles não só não combatem a esquerda, bem como estão fazendo seguindo o mesmo projeto da esquerda. Porque, ao contrário, é a esquerda que segue o projeto da direita maçônica, desde 1822, no caso do Brasil. Não é? Então, nós temos um cenário completamente invertido. Nós estamos vivendo a sexta fase do projeto de Antônio Gramsci, está sendo implementado. O Brasil foi literalmente entregue para a banca internacional, para o capital dos Rothschild e dos congêneres, e para a maçonaria, que é a dona da banca. É tão simples quanto isso. Então, o povo que votou na falsa direita, achando que ela ia corrigir o Brasil, ela não vai corrigir coisa nenhuma. Ela vai mergulhar o Brasil naquilo para o qual eles vêm trabalhando há 200 anos. Né? Depois da implementação dessa sexta fase, aí surge um novo Brasil.
que o Brasil é esse que vai surgir? É preciso entender. O país revolucionário que vai emergir dos escombros da nação. Né? Não é que o país já não seja revolucionário. Vai surgir um novo modelo de república. Eu tive inúmeros programas em que eu falei da nova Constituição que eles estavam preparando, das mudanças institucionais que eles estavam fazendo. E elas estão simplesmente acontecendo. Todas. Tem alguma previsibilidade aqui? Não. Não tem, não. Tem somente o estudo declarado do que essa gente fala que vai fazer, porque eles fazem. Não se pode duvidar do que essa gente fala. Eles fazem. Todo revolucionário, quando fala que vai matar, perseguir, aniquilar, não duvida não. Ele mata, persegue e aniquila. Né? Então, o Brasil segue firme e forte no projeto revolucionário de criação da República Maçônica Universal, da maçonaria. Projeto esse criado em 1717, lançado em escala internacional. O Brasil mergulhou de cabeça nesse negócio. O que vai sobrar do Brasil, não faço a menor ideia. Do Brasil real, né? Eu não faço a menor ideia. Enquanto instituição. O que nós estamos assistindo já com poucos meses de governo é um desmonte quase que completo das instituições brasileiras. Uma vez que você está desmontando as instituições de Estado, vai ser criado um novo Estado. Qual é o Estado que vai ser criado? Como é que vai funcionar? Os pesquisadores, as universidades estão aparelhadas. Sim. Isso não significa que não tenha muita gente boa dentro das universidades. Né? Porque o aparelhamento não é da esquerda, não. O aparelhamento é de um projeto que não é da esquerda. Só. A esquerda é tributária dele. Em que pese o aparelhamento, há um fato em conteste, que é o seguinte: o campo de pesquisa do Brasil foi completamente desmontado pelo governo Bolsonaro. O campo de tecnologia do Brasil está sendo completamente desmontado. O campo institucional está sendo completamente desmontado. O Brasil parece que vai se tornar, vamos ver como é que o tempo vai dizer, simplesmente um fornecedor de matéria-prima. Um slave, um escravo das grandes corporações transnacionais. A China já comprou 23 usinas hidrelétricas do Brasil. Usina hidrelétrica produz luz. Luz é questão de segurança nacional. Os militares de 64 jamais deixariam a China comprar 23 usinas hidrelétricas. Só para citar um único exemplo da diferença de um projeto nacionalista para um projeto entreguista. Esses militares que assumiram o poder são entreguistas, golpistas, tacanhas, medíocres e exatamente por tudo isso, perigosos. Não é? Não existe nenhum paralelo entre 64 e o que está acontecendo agora com esses militares. Não que 64 tenha sido gostoso, hein? Mas não há paralelo. Essa gente que assumiu o poder agora dentro do Brasil é o pior tipo. E o tempo vai mostrar que o projeto histórico da República Maçônica Universal simplesmente se consolidou com as mãos dos militares. E é através deles que o Brasil vai ser completamente desbaratado. Já está sendo. O que essa gente fez em poucos meses de governo já é o suficiente para a gente entender o rumo para o qual o Brasil será conduzido. Enquanto isso, o povo fica sendo embalado na canção de ninar de que essa gente que assumiu o poder é muito melhor do que a esquerda. Claro que não. Eles são muito piores do que a esquerda.
A esquerda é aberta. Essa gente é dissimulada. A esquerda fala claramente em revolução. Essa gente não fala, ela faz. Negando o que está fazendo. É muito melhor lidar com um inimigo declarado do que literalmente estar dormindo com o inimigo. Para finalizar, a história do Brasil é um embuste quase que por completo. Uma história complexa, difícil de ser analisada. Eu tenho dedicado vários programas a essa temática deste governo de Jair Bolsonaro e da falsa direita, exatamente porque este é o momento histórico em que o Brasil está vivendo uma grande revolução. Bem ao modelo brasileiro, sem falar que é uma revolução. Não é? Porque as grandes revoluções políticas no Brasil sempre aconteceram não invocando nenhuma ideia de revolução. Até nisto o Brasil é um projeto político completamente diferente. Pois muito bem, nós vamos ficando por aqui e fique em seguida com a nossa programação. Até a semana que vem.